Seja bem-vindo ou bem-vinda, essa aqui é uma aula experimental para que você possa ver pelo menos um pouco do curso como ele é por dentro. Na verdade, você vai assistir a 3 aulas que estão lá dentro do curso, então caso você goste dessas aulas, já sabe, né? Clica no botão que vai estar aqui embaixo para se matricular no curso completo. Primeiro você vai assistir a minha aula sobre o TH, que eu tirei lá de dentro do curso, então confere aí. Hey, what's up guys? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui nós vamos ver a pronúncia do TH, ou pelo menos começar a ver essa pronúncia. E para começar eu vou te pedir para esquecer tudo que você sabe sobre essa pronúncia do TH, porque muitas vezes a gente tem dificuldade pelo excesso de informação que se tem hoje em dia. E às vezes algumas dicas não dão certo para nós, né? Então essa dica aqui que eu vou te dar hoje é a que vai dar certo, pode ter certeza. E o primeiro passo é você entender que a gente tem dificuldade com esse fonema, né, com o TH, porque nós não temos esse som no português, então a nossa boca não está acostumada a produzir esse som. Mas não é nada que um bom treino não resolva, então bora lá. Nós vamos usar aqui as letras S e Z como referência, tá? Com o S a gente vai treinar o TH sem som e com o Z nós vamos treinar o TH com som, porque existem dois tipos, né, de pronúncia do TH, você já vai ver como que se diferencia cada um. E o que nós vamos fazer aqui é pronunciar as letras S e Z de algumas palavras aqui que eu escolhi, só que você vai pronunciar como se tivesse com a língua presa. E a parte mais importante dessa aula é que você pratique na sua casa também. Lembrando sempre, a boca é um músculo, é um conjunto de vários músculos, então você precisa treinar para que esses músculos consigam produzir o som que você quer produzir. Mas vamos lá então começar pelo S. Né, treinando o TH sem som. Você vai pronunciar essas palavras comigo, como se tivesse com a língua presa. Sonho, surpresa, sede, sutil, sopa e sal. De novo, sonho, surpresa, sede, sutil, sopa e sal. E agora vamos treinar com o Z. Presta bastante atenção em como a sua língua junto com a sua corda vocal vão produzir um som um pouquinho diferente aqui. Zombar, zorra, zero, zinco, zebra e zarolho. Tá repetindo em voz alta aí, né? Não fica com vergonha, tem que repetir. Vamos lá de novo. Zombar, zorra, zero, zinco, zebra e zarolho. E agora que você já se acostumou com esse som sendo produzido pela sua boca e pela sua corda vocal, vamos treinar isso no inglês, lembrando que é o mesmo princípio. Então você não deve ter muita dificuldade agora. Primeiro com o TH sem som, é aquele mesmo princípio com o S. Think, thank you, thing, theft e third. Não esquece de falar aí também. Vamos lá, de novo. Think, thank you, things, theft, third. Percebeu, né, que o início da palavra sai somente o... não sai com nada na garganta, ó. Think, thank you, things, theft, third. Viu? Não tem nada produzindo na garganta junto com o TH. Agora, com o TH com som, aquele mesmo princípio do Z, você vai perceber que tem sim som saindo junto com o TH. Pronuncie na sua casa também. This, that, them, then, those. Ó, de novo, agora perceba, tem som saindo junto. This, that, them, then, those. Eu sei que agora você provavelmente conseguiu de primeira, mas caso não tenha conseguido, volta aqui nessa aula e assiste de novo, vai praticando aí na sua casa. Dessa forma você vai conseguir pronunciar o TH da forma certa antes mesmo de começar a assistir o módulo básico. E agora vamos lá para a parte 2 dessa aula, onde eu te mostro algumas particularidades aqui do TH. E aí, gostou da aula de TH? Eu espero que sim. E agora eu vou te deixar com outra aula, a de sílabas tônicas, que eu também tirei lá de dentro do curso. Confere aí.
Hello guys, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou falar sobre a sílaba tônica. É um conteúdo que não é lá muito ensinado, mas que é muito importante. E você já vai entender por quê. A sílaba tônica é basicamente o que vai definir se uma comunicação vai ser entendível ou não. As palavras sempre vão ter uma sílaba tônica, que é aquela sílaba, aquela partezinha da palavra que você vai pronunciar mais forte, com mais ênfase. E é a pronúncia certa dessas sílabas que vai fazer com que o nosso cérebro, com que os nossos ouvidos entendam imediatamente qual palavra você está pronunciando. E é por isso que às vezes pronunciar a sílaba tônica da forma incorreta pode tanto fazer com que a gente não entenda o que você falou, quanto pode dar até um outro sentido para a palavra. E aí, quando você aprende a pronunciar corretamente essas sílabas, a sua comunicação vai ficar muito mais clara e muito mais entendível. Nós, os falantes do português, temos a mania de colocar uma sílaba tônica no final das palavras em inglês. Por exemplo, eu vou dar uns exemplos aqui para você entender isso melhor. Facebook, a gente faz o book, termina com esse que, mas na verdade a palavra é Facebook. Facebook. A sílaba tônica aqui é o fei. E para contextualizar isso numa frase, por exemplo, I don't have Facebook. I don't have Facebook. Eu não tenho Facebook. Claro que quando a gente está falando isso em português é bem comum e é até tranquilo a gente falar Facebook, mas tenha em mente que em inglês, quando você estiver falando em inglês, essa pronúncia tem que sair da forma certa. Outra palavra, book. Book. Não é book, é book. Por exemplo, the book is on the table. The book is on the table. O livro está em cima da mesa. Aquela frase que a gente sempre fala. Outra palavra, contest. Contest. Não é contest, é contest. Por exemplo, he won the contest. He won the contest. Ele ganhou o concurso. E agora sim, vamos lá para aquelas palavras que confundem bastante, porque elas têm muitas vezes a mesma escrita, mas com pronúncias diferentes e que vão dar significados diferentes. A primeira dupla de palavras é present e present. Present no sentido de apresentar-se, por exemplo, present yourself. Present yourself. Se apresente, apresente-se. E present no sentido de presente mesmo. Present. I bought you a present. I bought you a present. Eu comprei um presente para você. A próxima dupla de palavras é contract e contract. Perceba aqui a diferença na sílaba tônica. Contract, contract. Contract tem o sentido de contrair. Por exemplo, contract your muscles. Contract your muscles. Contraia os seus músculos. E contract tem o sentido de contrato. Por exemplo, bring me the contract. Bring me the contract. Traga-me o contrato. Aí temos a dupla object e object. Object, object. Object é no sentido de objeto. Por exemplo, what is that object? What is that object? O que é aquele objeto? E object, com a sílaba tônica no je, object, é no sentido de opor-se a alguma coisa. Por exemplo, I object. I object. Eu me oponho, eu oponho-me. A próxima dupla é record e record. Record, record. Record com a sílaba tônica no core, record, é no sentido de gravar alguma coisa. Por exemplo, you should record this. You should record this. Você deveria gravar isso. E record, record, é no sentido de registro. Por exemplo, let us see the record. Let us see the record. Deixe-nos ver o registro. Aí temos a dupla dessert e desert. Dessert significa sobremesa e é escrito de uma forma parecida com desert. Só que dessert tem dois S's. E uma frase para exemplificar: shall we eat dessert? Shall we eat dessert? Vamos comer sobremesa. E desert, desert significa deserto. This desert is very cold. This desert is very cold. Este deserto é muito frio.
Na verdade, os desertos são frios à noite, então essa frase faz sentido. E eu gostaria muito de ensinar vocês todo o dicionário, mas fica muito inviável. E a partir daqui, para você sempre saber qual que é a sílaba tônica das palavras, eu vou te indicar duas ferramentas. A primeira é o Google Tradutor e a segunda é o Youglish. No Google, para você entender qual que é a sílaba tônica, você vai pesquisar a palavra. Por exemplo, vou pesquisar aqui dessert. E aí coloco inglês logo depois. Ele já vai aparecer automaticamente aqui o Google Tradutor e logo embaixo da palavra em inglês vai aparecer os símbolos fonéticos dessa palavra. Aqui entre esse símbolo e o Z você pode ver que tem um apóstrofo. Esse apóstrofo quer dizer que a próxima sílaba que vai vir é a sílaba tônica. Então aqui ó, é o Z, dessert. Dessert. E vamos fazer aqui com outra palavra, por exemplo, coffee. Ó, aqui ó, essa daqui, o K é a sílaba tônica, porque esse apóstrofo vem antes do K, coffee. E no Youglish você vai entrar para ver pronúncias dos nativos em contexto, geralmente são em palestras. Então você vai lá, digita no Google Youglish e tem o link também aqui embaixo caso você queira. E aí você vai pesquisar aqui pela palavra, por exemplo, a palavra dessert. Aí você vai em diga e aqui já vão aparecer vários vídeos de pessoas nativas do inglês pronunciando essas palavras. Assim fica muito mais fácil você ver as pronúncias pelos nativos. Inclusive, eu indico muito o uso dessa ferramenta do Youglish para você treinar o seu listening e também a sua pronúncia. Espero que você tenha gostado dessa aula e que ela tenha sido muito útil para você. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e vamos lá para a próxima aula. E aí, o que achou dessa aula? Eu espero que tenha gostado, porque agora eu vou te deixar com uma aula onde eu ensino inglês com desenhos animados. Então atenção, vai! Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo do inglês com desenhos animados. Espero que estejam gostando dessa série e na aula de hoje vamos ver sobre o filme Rango. Lembrando, esse filme tá lá na Netflix, caso você queira assistir ele completo. E vamos lá para a cena. Water, Mr. Rango. Water. Without it, there's nothing but dust and decay. But with water, there's life. Look at them. So desperate to live, they'll follow it anywhere. That's the immutable law of the desert. You control the water, and you control everything. This is from my private stock, vintage rainwater from the Great Deluge. Oh, not Noah's deluge. Good heavens, I'm not that old. I guess power has its privileges. You make a good point, son. But with privilege comes responsibility. E aí, conseguiu entender bastante coisa? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você está conseguindo evoluir, né? Se está conseguindo entender. Caso não esteja, também não tem problema, porque quando você assiste algo sem legenda, é realmente difícil de entender, ainda mais se você for iniciante, né? Mas vamos lá então para a explicação dessa cena. Water, Mr. Rango. Water. Aqui começa com o prefeito falando Water, Mr. Rango. Water, que significa água, Senhor Rango, água. Mr. é um pronome de tratamento que a gente tem no inglês, seria equivalente ao nosso senhor. E daí já deixando vocês também a par dos outros, né? A gente tem o Miss, que significa senhorita, e tem o Mrs, que é senhora. Para você não esquecer qual que é o Miss, qual que é o Mrs., lembra do concurso de Miss Universo, de Miss Brasil, sei lá, né? Concurso de Miss em geral, porque um dos pré-requisitos, pelo menos até onde eu sei, um dos pré-requisitos é que a pessoa seja solteira, né? Então fica senhorita. Por isso que a gente vai usar o Miss. Miss para senhorita, Mrs. para senhora. E vamos seguindo. Without it, there's nothing but dust and decay. Without it, aqui presta atenção na pronúncia dele, não ficou without it, não ficou without it, também ficou without it.
Então esse TH fica bem sutil ali, ele quase nem pronuncia. Without it, sem isso, né, que significa sem isso. With significa com. Quando a gente adiciona o out no final de alguma palavra, a gente dá o sentido de sem. Então, with, com, without, sem. Sem isso, there's nothing but dust and decay. There's nothing, não há nada, não tem nada. Ué, mas o ter a gente não fala have. Sim, quando a gente usa o ter no sentido de possuir, sim. Como aqui é ter no sentido de existir, de haver alguma coisa, aí a gente vai usar o there's. There's nothing, não há nada, but dust and decay. Além de. Esse but, ele está significando além de. Um dos usos mais comuns do but é o de mas. Mas nesse caso aqui não está sendo nesse uso, nesse sentido. Ele está dando sentido de além de. Então, sem isso, sem água, não há nada além de dust, que significa poeira, pó, and decay. Decay significa ruína, decadência, nesse sentido. But with water, there's life. But with water, mas com água, agora sim o but dando sentido de mas com água, there's life. There's life. Existe vida, há vida. Look at them, so desperate to live, they'll follow it anywhere. Look at them. Look at them. Olhe para eles. No caso aqui, né, ele está falando dos bichinhos ali. Look at them. Olhe para eles. So desperate to live. So desperate to live. Tão desesperados. Desperate. No caso, você não precisa fazer a pronúncia do TE no final. Pode falar só desperate. Só que ele fica aqui. O T fica na garganta. Você para de falar antes de falar ele. Desperate. Mas se pronunciar também não tem problema. E aqui, so desperate to live. Tão desesperados para viver. Life significa vida. Live significa viver. Ué, mas eu pronuncio live. A gente é escrito da mesma forma quando é live de alguma coisa ao vivo, só que a pronúncia daí realmente é diferente. Aí a pronúncia é live. Mas se é live no sentido de viver, aí live. Live. They'll follow it anywhere. They'll follow it. Eles seguirão, eles a seguirão, no caso aqui, né? Se referindo à água. They'll follow it anywhere. Para qualquer lugar. Em alguns episódios atrás a gente já falou sobre o somewhere, sobre o anywhere, e lá eu tinha falado que quando tem uma parte negativa, o anywhere seria em lugar nenhum. Mas aqui a gente não tem, né, a parte negativa, they'll follow it anywhere. Você percebe que não tem uma negação aqui, então nesses casos eu também tinha comentado lá e agora você está vendo na prática, o anywhere significando qualquer lugar. They'll follow it anywhere. Eles a seguirão em qualquer lugar. That's the immutable law of the desert. That's the immutable law of the desert. That's the immutable law. Law significa lei. Immutable significa imutável, alguma coisa que não muda. Esse é um vocabulário que não é tão usado no dia a dia, tá? É algo mais culto. Mas é isso que significa. Immutable law, lei imutável. E a pronúncia não é immutable ou algo do tipo, é immutable, immutable. E of the desert, do deserto. Control the water and you control everything. Control the water and you control everything. Control the water, controle a água, and you control everything. E você controlará e você controla tudo. E aqui presta atenção também na pronúncia do and you. Ele não fala and you, não fala and you, ele fala and you. And you. Control the water and you control everything. Se eu pronunciasse and you, estaria errado? Não, não estaria errado. Se eu pronunciasse and you, estaria errado? Também não.
Existem várias formas de se pronunciar a mesma coisa, tá? No caso aqui, só mostrando uma forma diferente, NU. This is from my private stock. This is from my private stock. This is, isso é, from my private stock, do meu estoque privado. Acho que private, muita gente já está familiarizado, né, por causa das mensagens privadas no Instagram, no Facebook, enfim, privado, private. E stock significa estoque mesmo, do meu estoque privado, do meu estoque pessoal. Vintage rainwater from the Great Deluge. Vintage rainwater from the Great Deluge. Rainwater significa água da chuva, e aí esse vintage seria para dar o sentido de algo antigo. From the Great Deluge, do grande dilúvio. E aqui, né, o Great Deluge tá com as iniciais ali maiúsculas, isso significa que foi algo muito importante. Que no caso aqui, o grande dilúvio, the Great Deluge. E chuckles, né, que significa risos. Not Noah's deluge. Good heavens, I'm not that old. Not Noah's deluge, não o dilúvio de Noé. Noé, em inglês, eles falam Noah. É diferente, né? Muda ali o nome, então Noah, Noé. O apóstrofo S, ele está dando aqui o sentido de do, não é o is, tá? Esse aqui, nesse caso aqui, não é a contração do is. Quando a gente quer falar de alguma pessoa, é bem comum que a gente coloque o nome da pessoa com o apóstrofo S. Por exemplo, I'm my mother's son. Eu sou o filho da minha mãe. My mother's. Esse S no final é o apóstrofo S. My mother's son. O filho, son, da minha mãe. My mother's. Mas no inglês, né, tem essa inversão, então fica my mother's son. E aqui, not Noah's deluge, não o dilúvio de Noé. Good heavens. Good heavens significa, é uma expressão, né, que significa algo do tipo meu Deus. Ou então pelos céus. Traduzindo literalmente seria bons céus. Mas a gente não tem isso, né, no português não tem essa expressão. Então seria, o mais parecido seria meu Deus ou pelos céus. I'm not that old. Eu não sou tão velho. Ué, mas o tão velho a gente não poderia falar so old. Também poderia, também daria para usar aqui. Mas quando você está comparando com uma situação, né, no caso aqui ele falou lá do dilúvio de Noé. Então a gente tem uma situação para ele estar comparando a idade dele. E aí a gente pode estar usando that old para tão velho. Laughing desperately significa rindo desesperadamente, rindo de desespero. Laughing desperately. I guess power has its privileges. I guess power has its privileges. I guess significa eu acho. Poderia usar o I think aqui também? Poderia, daria para usar também. Power significa poder. Has its privileges. Tem os seus privilégios. Eu acho que o poder tem os seus privilégios. You make a good point, son. You make a good point, son. Make a good point não chega a ser uma expressão, mas se a gente traduzir literalmente fica esquisito, que seria você faz um bom ponto, você faz um ponto bom. Em português, né, se for para traduzir pelo sentido que isso daria, seria algo do tipo você tem razão. E aqui o son, no final, você tem razão, filho. Não que ele seja filho, né, do prefeito ali, é só figura de linguagem mesmo. But with privilege comes responsibility. But with privilege comes responsibility. Você deve já ter visto essa frase aí lá no filme do Homem-Aranha, né? Que o tio Ben fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pegou a referência aí, né? Então, but with privilege, mas com privilégio, comes responsibility. Vem responsabilidade. E agora vamos assistir novamente essa cena. Espero que você entenda bem melhor. Water, Mr. Rango. Water. Without it, there's nothing but dust and decay. But with water, there's life. Look at them. So desperate to live,
they'll follow it anywhere. That's the immutable law of the desert. You control the water, and you control everything. This is from my private stock, vintage rainwater from the Great Deluge. Oh, not Noah's deluge. Good heavens, I'm not that old. I guess power has its privileges. You make a good point, son. But with privilege comes responsibility. É isso aí, pessoal. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu entender mais agora que assistiu de novo a cena e também se tiver com alguma dúvida. Lembrando, esse filme que tá na Netflix, caso você queira assistir completo, pelo menos nesse momento que eu tô gravando. E agora vamos lá então para o próximo episódio. Chegamos ao fim dessa aula experimental e eu espero de coração que você tenha gostado. E se gostou o suficiente para querer se matricular no curso completo, é só clicar no botão que vai estar aqui embaixo. Te vejo lá dentro.